Olá, meus queridos irmãos. É uma grande alegria ter você aqui conosco. O que é ser médium? Médium é todo aquele que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Ser médium é ser cooperador da espiritualidade, pois, por seu intermédio, os espíritos se manifestam entre os homens. O médium responsável usa o talento que lhe foi confiado a serviço do bem, pois a pessoa não se distingue pela faculdade mediúnica que possui, mas pelo uso que faz dela. O que é a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação dos espíritos com os homens e que muitas pessoas já trazem consigo ao nascer, independentemente da sua religião e ou doutrina. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Allan Kardec, do Livro dos Médiuns, no capítulo 14. Kardec, em outra oportunidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 9, nos relembra que para penetrar no mundo invisível, Deus deu ao homem a mediunidade. A mensagem que se segue é do Espírito Emmanuel. A psicografia é do médium Francisco Cândido Xavier e são trechos retirados do livro Doutrinando a Fé, capítulo 11, Mensagem aos médiuns. Mensagem aos médiuns. Venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, esse posto é a renúncia da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar os labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu trabalho elevado e nobilitante. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza
as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Vigiar para vencer. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação, não reparam as pedras e os acúlios do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acende nos corações a luz da crença e das esperanças, e se, as mais das vezes, seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos nas suas almas pelo mundo, com a solidão e com o desamparo. Infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima, e toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem a cilada em que muitos sucumbem, à falta de oração, da vigilância apregoadas pelo Evangelho. Quem são os médiuns na sua generalidade? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra inundado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. As oportunidades do sofrimento. As existências dos médiuns em geral têm constituído romances dolorosos, vidas de amargurosas dificuldades, em razão
da necessidade do sofrimento reparador. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continências e desventuras. Faz-se, porém, necessário que reconheçam o ascetismo e o padecer como belas oportunidades que a magnanimidade da providência lhes oferece, para que restabeleçam a saúde dos seus organismos espirituais, combalidos nos excessos de vidas mal orientadas, nas quais se embriagaram à saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo. Humilhados e incompreendidos, faz-se mister que reconheçam todos os benefícios emanantes das dores que purificam e regeneram, trabalhando para que representem, de fato, o exemplo da abnegação e do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. Necessidade da exemplificação. Todos os médiuns que realizarem dignamente a tarefa que foram chamados a desempenhar no planeta necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda a sua amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre: dai de graça o que de graça receberdes. Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos, podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos, sendo uma de suas precípuas obrigações melhorar o seu meio ambiente com o exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina de que são pregoeiros. Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, sim como bendita possibilidade de reparar seus erros de antanho, submetendo-se dessa forma, com humildade, aos alvitres e conselhos da verdade, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que se nos dirige, mas encontra-se igualmente numa provação que, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência. O problema das mistificações. O problema das mistificações não deve impressionar os que se entregam às tarefas mediúnicas, os quais devem trazer o Evangelho de Jesus no coração. Estais muito longe ainda de solucionar as incógnitas da ciência espírita. E se aos médiuns às vezes torna-se preciso semelhante prova, muitas vezes os acontecimentos dessa natureza são também provocados por muitos daqueles que se socorrem das suas possibilidades. Tende o coração sempre puro. É com a fé, com a pureza de intenções, com o sentimento evangélico que se podem vencer as arremetidas de que se comprazem nas trevas persistentes.
é preciso esquecer os investigadores cheios de espírito de mercantilismo. Permanecei na fé, na esperança e na caridade em Jesus Cristo, jamais olvidando que só pela exemplificação podereis vencer. Apelo aos médiuns. Médiuns, ponderei as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações, a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e tino militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas e, enquanto não colaborardes pela obtenção do organismo etéreo, através da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações.